construtores, 74 pontos para a Williams Renault, 20 para a Benetton, a McLaren tem 16, 9 a Ferrari. É a classificação do Mundial de Construtores, com a Ferrari em 9 pontos em quarto lugar, a Footwork tem 5 pontos, e aí aparecem Tyrrell, Lotus e Dallara com 2 pontos. O campeonato mundial tem Nigel Mansell na liderança, 50 pontos ganhos, 5 vitórias em 5 corridas. E ele é o pole position para este grande prêmio de Mônaco. Mansell marcou a pole com o tempo de 1:19.495. E você tem esta belíssima imagem da Marina aqui de Mônaco, do Principado de Mônaco, um Principado que tem menos de 2 quilômetros quadrados, é super pequeno, mas uma concentração de beleza natural muito grande e muito dinheiro também concentrado aqui em Mônaco, no Principado de Mônaco, que hoje tem o Príncipe Ranier fazendo aniversário. Ele completa 69 anos, você tem a imagem do palácio onde mora a família real, a família Grimaldi. O Príncipe Ranier completa hoje 69 anos. A torcida brasileira sempre presente, sempre acompanhando o Ayrton Senna, vibrando com o Ayrton. Na bandeira brasileira, o nome de Ayrton Senna, o piloto que mais vezes venceu em Mônaco dos que estão em atividade. São 4 vitórias. Quem mais venceu em Mônaco foi Graham Hill, com 5 grandes prêmios vencidos. Senna tem 4 e os 3 últimos foram vencidos pelo brasileiro Ayrton Senna. E aí você vai conhecendo o Principado, Monte Carlo, os prédios. Por exemplo, na quinta-feira havia um trânsito incrível, trânsito de hora de rush realmente. O Grande Prêmio de Mônaco, o mais charmoso da Fórmula 1, tem na pole position Nigel Mansell. Ao seu lado, Ricardo Patrese, que marcou 1:20.368. A Williams faz mais uma dobradinha e forma a primeira fila. Pela primeira vez, a Williams faz primeira fila num Grande Prêmio de Mônaco. Veja aí os torcedores brasileiros fazendo a sua festa particular aqui em Mônaco e na expectativa por um bom desempenho de Ayrton Senna, que larga em terceiro, com o tempo de 1:20.608. Essa foi a melhor volta de Ayrton no treino de ontem. Ao lado de Ayrton Senna, da McLaren, larga Jean Alesi, da Ferrari, que está numa ótima fase. Jean Alesi marcou 1:20.895, fez um grande treino no sábado e vem como uma boa perspectiva para esta corrida. A terceira fila tem Gerhard Berger e Michael Schumacher. Na quarta, Brandon Capelli. E nós temos Maurício Gugelmin na 7ª posição, Christian Fittipaldi na 17ª e Roberto Moreno na 26ª. Começa a volta de apresentação. Os pilotos vão percorrer os 3.328 metros do circuito. Eles saem do retão, fazem a curva Saint-Devoux e pegam uma subida grande até chegar ainda à curva do Cassino. Depois da curva do Cassino, os pilotos têm um trecho de alta velocidade. Esta é a curva Lewis, uma das mais famosas da Fórmula 1, feita em primeira marcha. Aí o túnel. Este é o trecho de maior velocidade no circuito de Mônaco. Aqui onde os pilotos atingem a maior velocidade até chegar numa freada forte e entrar na chicane. A chicane diminui demais depois de um trecho muito rápido. E aí vem para curvas de média para entrar no conjunto da piscina. Nessa imagem bonita que você tem de todos os carros passando nesta volta de apresentação do Grande Prêmio de Mônaco. 3.328 metros no circuito. Serão 78 voltas. Este é o oeste da piscina. Um domingo de tempo bom, havia uma possibilidade até de chuva para o dia, para o horário da corrida. Mas nós não temos chuva, temos tempo bom, 26 graus em Monte Carlo. Eles vão saindo agora do conjunto da piscina. Veja a Marina de Mônaco, os barcos. E eles vão chegando para a curva Rascasse, que é esta curva que entra agora Ayrton Senna. Depois da Rascasse, uma curva de baixa. Os pilotos fazem a última curva antes da reta de chegada. É a curva chamada Anthony Nogue. Você tem aí a imagem de dentro do carro
de Michael Schumacher, que está atrás de Gerhard Berger no grid. Depois da noite, eles chegam novamente na reta dos boxes e se preparam para a largada. Vão chegando os últimos carros. A imagem aérea do Principado de Mônaco, sexta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Mansell na pole, Patrese em segundo, Senna e Alesi na terceira fila. Vai começar o Grande Prêmio de Mônaco. Gugelmin é o 13º, Christian é o 17º, Moreno na última posição do grid. A Williams tem um sistema de largada que evita que o carro patine. Isso pode favorecer ainda mais a equipe inglesa. Ayrton Senna na expectativa de uma boa largada para uma grande corrida. Senna está atrás de Mansell à esquerda no vídeo. Vai começar o Grande Prêmio de Mônaco. Vai pintar a luz vermelha. Os giros estão altos, os motores nervosos. Luz vermelha em Mônaco, pinta a luz verde. Patina, Mansell balança, mas mantém a posição. Com Patrese em segundo. Senna tenta por fora vencer Patrese e tomar a segunda posição. Mansell mantém a ponta, Patrese perde para Senna. Senna pula para a segunda colocação da largada do Grande Prêmio de Mônaco. Exatamente como queria. A previsão de Ayrton Senna se confirma, ele larga bem, ultrapassa Patrese. E é o segundo colocado no começo do Grande Prêmio de Mônaco. Mansell, Senna, Patrese, Alesi são os 4 primeiros. Fazendo agora Lewis. Com Mansell mantendo a pole, Senna largando muito bem, ultrapassando Patrese. Fica com a terceira posição o italiano. Passa Alesi em quarto. Schumacher em quinto, Berger em sexto, Brandon em sétimo. É o começo do Grande Prêmio de Mônaco, a sexta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Uma grande largada de Ayrton Senna. Mansell deu uma patinada, você viu que o carro saiu, mas ele conseguiu segurar e manter a pole. E Ayrton Senna na primeira curva, por fora, conseguiu ultrapassar Ricardo Patrese, que está aí bem perto, enquanto a Minardi de Pierluigi Martini já está fora. Já foi para o guarda-reio. Martini que bateu com a Dallara no treino de ontem, acabou atrasando o treino oficial porque bateu no treino livre. Acabou batendo logo no começo, antes da primeira volta. Primeira volta que é completada agora. Com Mansell em primeiro, Senna em segundo, Patrese em terceiro, Alesi em quarto, Schumacher em quinto, Berger em sexto. Schumacher ganhou a quinta posição de Gerhard Berger. Sétima posição para Brandon, oitavo Capelli. Maurício Gugelmin passa em 15º. Christian Fittipaldi ganhou uma posição na largada, passa em 16º. Mansell, Senna, Patrese, Alesi, Schumacher, Berger são os primeiros colocados. Já está fora da corrida também Gianni Morbidelli. O motor dele falhou antes mesmo da volta de aquecimento e ele está fora da corrida, já está nos boxes. A informação de Luiz Fernando Lima para você, acompanhando todos os detalhes. Informações total na Globo. Luiz Fernando Lima no box, aqui no circuito de Mônaco. Moreno passou na última posição. Na última posição passou Roberto Moreno. 16º para Christian, 15º para Gugelmin. E Ayrton Senna na segunda colocação depois de uma ótima largada. Uma pista muito particular, onde os pilotos têm um desgaste incrível, físico, o carro, o câmbio, tudo para você ter uma grande corrida nesta manhã de domingo, nesta sexta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Roberto Cabrini vai acompanhar com você o Grande Prêmio de Mônaco. Nenhuma outra pista da Fórmula 1 exige um número tão grande de trocas de marchas como Mônaco. São 42 trocas de marcha por volta, um desgaste muito grande no piloto nesse aspecto. É a pista mais travada da Fórmula 1. Kleber. Carl Wendlinger abandona com a marcha também. 3 abandonos no comecinho da prova, Cabrini. E o Nigel Mansell dizia que essa é a pole position mais importante de toda a temporada, porque existem poucos pontos de ultrapassagem, na verdade apenas um no final do túnel, e por isso a pole position aqui realmente é determinante. A largada da Ayrton Senna foi excelente, nenhum piloto já mostrou tanta habilidade nesse circuito como ele. Nas últimas 5 corridas ele venceu simplesmente 4. 1:26.085, Senna já está 5 segundos, 0,61 atrás de Mansell. Veja Schumacher forçando para cima de Alesi. Essa é uma briga boa, Schumacher e Alesi. 2 pilotos ousados, 2 pilotos que vão para cima.
Alesi numa grande fase e Schumacher cada vez mais mostrando ser uma das maiores revelações da Fórmula 1. Vai dar briga boa aí entre a Ferrari de Alesi, que está na 4ª posição, e Michael Schumacher na 5ª, com a equipe Benetton. Aqui em Mônaco é muito importante que os motores tenham força em baixa velocidade. É um circuito travado. As equipes em geral usam também um escapamento mais longo para ter mais força em baixa velocidade. A questão da baixa velocidade é o que determina as melhores colocações desse circuito. E nesse aspecto, o motor Renault vai muito bem, obrigado. 1:26.933. O tempo de Nigel Mansell, a melhor volta da prova, depois de 4 voltas. Você percebe que Mansell já largou um pouco mais e Senna vai conseguindo aí se manter à frente de Patrese. Eles vão para completar mais uma volta. Mansell passou na 5ª volta. Vem agora o Senna, o Patrese e aí a imagem de dentro da Ferrari de Jean Alesi. Cruzando o retão dos boxes em Mônaco. Daí para Saint-Devote. E esse trecho é em ladeira, é uma subida forte. Até que eles chegam na curva do Cassino. Agora a imagem de Michael Schumacher na perseguição a Jean Alesi. E você vai ter a possibilidade de perceber nessas imagens, com as câmeras dentro dos carros de Alesi e de Schumacher, e com a maior parte do tempo só com a mão esquerda no volante. Do outro lado, o Jean Alesi sempre com as duas mãos, segurando firme o volante, tendo muito mais condição para entrar com perfeição nas curvas difíceis de Mônaco e mudando marcha sempre com apenas o dedão. Depois de 2 voltas mais promocionais do que competitivas, Morbidelli está definitivamente fora da prova. É menos um piloto assim, o piloto Minardi, carro 24, fora. E aí você está vendo o Schumacher. O quanto o Schumacher tem que conseguiu entrar na corrida mesmo assim. Veja a melhor volta de Nigel Mansell, 1:25.750, e você viu uma bandeira amarela. Um acidente aqui é o carro da Ligier, ou o carro da Jordan sendo retirado. O carro número 32 da Jordan, o carro de Stefano Modena. O motor que equipa a equipe Footwork. Modena tem constantemente nessa temporada, o Modena tem andado pilotos mais respeitados, principalmente pelos seus grandes conhecimentos técnicos. Ele é um bom acertador de carros. O problema da sua equipe é que a troca de motor, na utilização do motor Yamaha, foi muito dramática. Esse motor Yamaha não está apresentando um bom rendimento. Já existe inclusive a possibilidade da troca do cabeçote. Seria uma troca radical, uma mexida radical nesse motor Yamaha, que não vem apresentando bons resultados nessa temporada. 6 segundos, 636 milésimos é a distância de Mansell para Senna. Senna tem 624 milésimos apenas à frente de Patrese no cronômetro. Essa distância que você vê aí, que aliás não existe entre segundo, terceiro, quarto, quinto colocados. Sexto e sétimo, que são Berger e Brundle, também vem bem perto. Mansell completa a 8ª volta, 1:27.648. Senna em segundo, Patrese em terceiro, Alesi em quarto, Schumacher em quinto, Berger em sexto. Depois de 8 voltas do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. Logo depois da corrida você vai acompanhar basquete feminino, o pré-olímpico. Ayrton Senna, Ricardo Patrese saíram já do túnel. Esse é o trecho da piscina aqui em Mônaco. Depois do S, mais essa curva até chegar na Rascasse. É essa curva, bem fechada. O restaurante que dá nome à curva ali, aquele prédio. Depois a Antonov até chegar à reta dos boxes e completar mais uma volta. Passa Mansell, 1:25.085 é a volta mais rápida da prova. Na 9ª volta, Mansell anda forte. Schumacher está aí passando na 5ª posição. Senna, Patrese, Alesi, Schumacher, Berger. Formam os 6 primeiros, com a liderança de Nigel. No centro da prova, os pontos naquela oportunidade foram divididos. Cada piloto ganhou apenas a metade dos pontos de sua posição. E Ayrton ficou em segundo lugar com a Toleman. E aí Andrea De Cesaris com a Tyrrell
andando devagar. Está com cara de quem vai abandonar o grande prêmio. Você viu o Gugelmin passando atrás dele? E aí o líder da prova, Nigel Mansell. A distância de Mansell, que já está fazendo a Lewis. Veja a volta mais rápida, mais uma volta rápida de Mansell. 1:24.887. Com 10 voltas, já está quase 9 segundos à frente. Veja aí a confirmação. Com Patrese em terceiro, Alesi em quarto, Schumacher em quinto, Berger em sexto. Quase 1 segundo por volta. Vai tirando o Nigel Mansell. Brandon, Capelli, Herbert, Alboreto, Hakkinen, Gachot. Do 7º ao 12º colocados no Grande Prêmio de Mônaco. Maurício Gugelmin passa em 13º e Christian em 14º. O De César estava exatamente à frente do Maurício Gugelmin. Ficou no box, o Gugelmin passou na 13ª posição. E Moreno passa a ocupar a 19ª posição com Andrea Moda, ele que pela primeira vez está participando do Grande Prêmio na temporada 92. E aí a bandeira amarela chamando a atenção dos pilotos para problemas aí à frente. As equipes pretendem fazer essa corrida com apenas um jogo de pneus. Pelo menos essa é a intenção. Fórmula 1 92. Oferecimento Nike, Fiat, Philco. Para o Patrese conseguir passar o Senna, ele tem que sair colado na... Nós completamos 12 voltas do grande... A esperança do Patrese é sair colado na rascada para ele tentar ultrapassar o Senna. Esse GP de Mônaco também é especial para o Patrese. Foi aqui que ele conseguiu sua primeira vitória em 1982 para Brabham. E olha aí já a confusão aqui, Alesi e Schumacher na Lewis. Eles entrando juntos na curva. O Schumacher acaba tocando-se com o Jean Alesi. Vinham atrás Berger e Brundle e mais o Ivan Capelli. E você acompanha no replay. Colocou muito por dentro o Schumacher. Teve que abrir, sair do traçado completamente o Alesi. E aí trouxe o carro para dentro e acabou tocando. Oferecimento Chocolates Nestlé, Brahma Chopp, Nike, Fiat e Philco. Temos 13 voltas com Patrese em terceiro. Por Gerhard Berger e principalmente por Martin Brundle, pilotos com os quais o Alesi se meteu em confusões nessa temporada. Jean Alesi e a equipe Ferrari que estão satisfeitos nesse final de semana. Todos dizem que é a melhor performance da Ferrari no ano. Eles aí na curva do cassino, o Alesi e o Schumacher. A melhor performance do ano tem sido esta. O Alesi tem um ótimo retrospecto aqui em Mônaco. Essa é a sua terceira participação. Em 90 ele ficou em segundo e em 91 ele ficou em terceiro. Ou seja, um bom retrospecto. Agora, nesses planos da Ferrari, certamente não estão, não fazem parte desses planos o Ivan Capelli, que está na marca do pênalti na equipe. Pelo menos é o que se comenta. O Schumacher está aí perseguindo o Jean Alesi. O Luca de Montezomolo, presidente da Ferrari, fez questão de dizer que não vai mudar de piloto. Que ficam tanto o Alesi quanto o Capelli. Mas o Capelli andava muito abatido, num relacionamento frio com a imprensa italiana, porque houve realmente essa especulação da possível saída de Ivan Capelli da Ferrari. O que aconteceu foi que o Gianni Morbidelli participou dos testes realizados na semana passada em Imola. E o Capelli não foi convocado. Então, evidentemente, isso demonstra que a sua situação na equipe é, no mínimo, instável. E com relação à mudança da equipe, convém a gente lembrar também que o Christian Fittipaldi, também o seu pai, o Wilson Fittipaldi, estão desmentindo essa possível transferência para Benetton, que foi muito comentada aqui em Mônaco também. Mas uma coisa é certa, a Benetton está na iminência de fazer mudanças na sua equipe. O Martin Brundle pode sair. Hoje às 3h30 da tarde, Domingão do Faustão. E logo depois, os Trapalhões. Não deu mais para Roberto Pupo Moreno. Ele está fora da prova, mas conseguiu cumprir o seu papel. Levou o carro da Andrea Moda à pista pela primeira vez no Grande Prêmio de Fórmula 1. Como é que foi, Moreno? Eu acho que o milagre nós já fizemos. Agora, era
querer demais que o carro terminasse a corrida. Algum problema no motor me tirou da prova. Acho que algum problema elétrico. Mais importante para André Moda foi ter participado do Grande Prêmio, o que pode garantir uma sobrevida para a equipe e pelo menos a participação no próximo Grande Prêmio no Canadá. Roberto Pupo Moreno merece realmente o destaque por ter classificado a André Moda ontem no box da equipe, já nos trabalhos do fim de... As equipes usam o ângulo máximo de asa. O objetivo é aumentar a pressão no solo, aumentar a aderência. E Nigel Mansell faz uma ótima volta, 1:23.875, e a Lotus foi para o guarda-reio. Tem Lotus no guarda-reio, numa posição perigosa. Veja como ele está contra o mundo. Passaram Gugelmin e Christian. A Lotus está completamente virada ali ao contrário. E fica uma posição difícil para retirar o carro. Não há nenhum guincho por perto, os fiscais vão empurrando e tem uma saída por ali, por onde você viu a Lotus. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92. E para a quarta, uma curva para a esquerda, e é um trecho lento, vai ficando apenas na terceira posição, com uma diferença enorme com relação ao seu companheiro de equipe, o Nigel Mansell. Existem inclusive comentários de que a equipe está dando prioridade total ao Mansell, e pior do que está dando um equipamento inferior ao Patrese. Existem esses comentários. Mas, de qualquer maneira, de um modo geral, a própria imprensa italiana tem criticado o Patrese pelo seu desempenho com um equipamento tão bom assim. O Ricardo Patrese, veja aí a Ferrari parando, Ferrari encostando, Ferrari de Jean Alesi, que apresentou uma perda de posição para Michael Schumacher, e agora encosta, vai abandonando o Grande Prêmio de Mônaco, Jean Alesi. Ele que vive um momento bom na carreira, apesar dos problemas da Ferrari. O Alesi vem pilotando bem, vem pilotando no limite, vem dando espetáculo, vem andando forte. Agora, com problemas, acaba abandonando o Grande Prêmio de Mônaco. Aí está o piloto francês Jean Alesi, deixando a sua Ferrari e abandonando o Grande Prêmio de Mônaco. O Alesi pode ser acusado de tudo na Fórmula 1, menos de falta de combatividade. Ele tem, inclusive, uma preferência muito boa da torcida italiana, porque ele é descendente de siciliano, apesar de ser francês. Aí o momento em que Alesi avisava com a mão esquerda levantada, dizendo que está fora. Aí sai do traçado e vai ponto 305 atrás de Ayrton Senna. Patrese na terceira de 1:23, enquanto o Mansell está no 1:25. A Benetton tem um carro muito equilibrado. O Brundle também está virando forte, está 1:24, que é uma marca superior à do próprio Mansell. O Nigel Mansell vai virando devagar. O Nigel Mansell vai virando muito mais lento, evidentemente, porque ele está com 15 segundos, 567 à frente do Ayrton Senna. Então deu uma tirada de pé, vai economizando o equipamento, mostrando o momento de Nigel Mansell de guiar, de pilotar com a cabeça. Os outros pilotos vêm rasgando. É o caso do Michael Schumacher, desse tempo registrado pelo Roberto Cabrini. E olha a melhor volta, Martin Brundle, 1:23.535. A melhor volta de Martin Brundle. O Ayrton Senna consegue se tranquilizar um pouquinho em relação ao Patrese, 3.515. E já vem ali atrás, baixando o pé, o Michael Schumacher. Pode ficar muito boa a briga. 35 voltas. O Ayrton dá uma descansada em relação ao Patrese e o Schumacher vem com tudo em cima do italiano, o piloto da equipe Williams. Nós estamos aqui na cabine com o Rubinho Barrichello, que está pilotando na Fórmula 3000 Internacional. Já participou de uma corrida, ficou na segunda colocação. E segunda-feira que vem, não amanhã, na outra segunda-feira, tem a segunda prova em Pô. O grande detalhe é que o Brasil pode ganhar a qualquer momento mais um piloto na Fórmula 1. Rubinho, os seus testes da Benetton já estão confirmados? O grande sonho de guiar um Fórmula 1 está se concretizando e está marcado um teste para setembro ou outubro no Autódromo de Silverstone com a própria Benetton. E teste para piloto da equipe, qual a distância? Ainda
É difícil de falar, né? Porque eu tenho na mente de fazer 2 anos de 3.000, mas um teste pode significar muita coisa, um teste bom ainda melhor. Coincidência ou não, o Martin Brundle não está muito bem na equipe. O Rubinho Barrichello está com 19 anos, 19, 20 anos. Está fazendo a primeira temporada na Fórmula 3000. Tem toda uma temporada ainda pela frente. Veja a diferença como diminui de Patrese para Schumacher, 1,108. Tem bastante tempo o Rubinho, mas é óbvio que é uma grande porta fazer um teste na equipe Benetton. Todo o Brasil torcendo pelo Rubinho Barrichello, quem sabe mais um piloto brasileiro aí já em 1993 na Fórmula 1. Nigel Mansell, olha aí o Maurício Gugelmin. Caminhando o Gugelmin depois de ter abandonado o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. O piloto da equipe Jordan, o brasileiro Maurício Gugelmin. 36 voltas completadas. Mansell, Senna, Patrese, Schumacher, Capelli e Alboreto. Bertrand Gachot é o 7º colocado e a 8ª posição é de Christian. Foi a caixa de marchas que tirou o Gerhard Berger da corrida. Apenas os 7 primeiros pilotos se mantêm na mesma volta, na volta de número 41. Apenas Mansell, Senna, Patrese, Schumacher, Capelli, Alboreto e Gachot. De Brundle, que é o 8º, até o 11º colocado, que é o Comas, ninguém está na mesma volta. São 41 voltas já do Grande Prêmio de Mônaco. 78 para completar a prova. O Ayrton Senna está 4 segundos, 543 milésimos à frente do Ricardo Patrese. Ainda tem retardatário na frente do Patrese. Agora é um momento de atenção. O Patrese chega no leto da Dallara. Vai ter que negociar essa ultrapassagem. E o Schumacher vem junto. Agora se você ficar bem atento aí. Eles entram no túnel. Vem o Patrese, o Leto continua na frente. É um trecho de alta velocidade. Não deu para o Patrese deixar o Leto para trás. Agora na chicane sim. E o Schumacher vem junto, não perde tempo. Faz a chicane juntinho com o Patrese e também ultrapassa o Leto. E só agora Maurício Gugelmin chega aos boxes. Vamos saber com ele por que razão ele ficou fora da corrida. Na verdade eu tive um problema com o câmbio, eu acho que o diferencial quebrou. Eu desde o começo, nas primeiras voltas, perdi muitas posições e quando eu entrava em segunda, eu ficava em ponto morto. Saindo da curva longe, quebrou o diferencial, porque aí sem marcha nenhuma. A explicação também foi a caixa de marchas que tirou o Gugelmin da prova. Maurício Gugelmin, que tem um câmbio diferente de todos os câmbios aqui da Fórmula 1. Você tem o câmbio convencional, que tem o engate de marcha normal, o engate de marcha normal, tem o câmbio semiautomático, que é aqui na mão, e o do Gugelmin é um câmbio parecido com o sistema de câmbio de motocicleta. O Gugelmin, ele põe a primeira para trás e as outras marchas todas para frente. Ele não precisa engatar a marcha. Ele não precisa engatar a marcha. Ele precisa apenas colocar o câmbio para frente para ir engatando segunda, terceira, quarta. Como na moto, você bate a primeira marcha para baixo e depois para cima todas as outras. E quebra de câmbio é o motivo mais frequente para os pilotos pararem, quebrarem aqui em Mônaco. Aqui o circuito exige 42 trocas de marcha por volta. É um recorde da Fórmula 1. O Gugelmin dizia que o câmbio dele, muito usado, realmente muito requisitado aqui em Mônaco, estava aguentando bem. Ele tinha a expectativa de que o câmbio aguentasse. Acabou não dando certo. Nigel Mansell completa a volta de número 43 no Grande Prêmio de Mônaco. 1:24.686. Está virando com mais tranquilidade o Mansell. Atrás, Ayrton Senna na segunda posição, 22 segundos, 977 milésimos atrás de Mansell. Senna está com uma boa vantagem em relação a Patrese a essa altura da corrida. Senna está 6 segundos, 616 à frente de Patrese. Patrese que está se virando, como você vê, para segurar o Michael Schumacher na quarta posição. Apenas 430 milésimos a diferença entre Patrese e Schumacher. Schumacher continua apertando no retrovisor do italiano da Williams a presença do alemão Michael Schumacher, da equipe Benetton. Despedida de solteiro, a nova novela das 6, estreia amanhã. Globo e você.
toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92. Oferecimento Philco. Chocolates Nestlé. Brahma Chopp. Nike. E Fiat. Bom, e fazendo as contas, né? Se cada piloto troca de marcha 42 vezes por volta, ao final da corrida ele vai ter trocado 3.276 vezes. É muita troca de marcha, muito desgaste para o piloto e também para o câmbio, evidentemente. Pior ainda para quem não tem o câmbio no botão. Como só 3 equipes têm, pior para todo mundo. Michael Schumacher perseguindo aí o Ricardo Patrese. É a briga pela terceira colocação no Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, a sexta etapa do Campeonato Mundial. Mansell, Senna, Patrese e Schumacher são os 4 primeiros colocados. Na quinta colocação aparece Ivan Capelli da Ferrari. Em sexto, Michele Alboreto. Em sétimo, Bertrand Gachot. Em oitavo, Martin Brundle. Em nono, Christian Fittipaldi. Boa presença de Christian Fittipaldi com a Minardi. Às 3h30 da tarde tem o Domingão do Faustão. Toda a festa de Fausto Silva no Domingão. E logo depois do Faustão, os Trapalhões. A equipe Williams, que está liderando o campeonato e liderando esse Grande Prêmio de Mônaco, tem apenas 2 vitórias aqui em Monte Carlo. Ganhou apenas 2 vezes a Williams, com Carlos Reutemann e com Keck Rosberg. Foram as 2 únicas vitórias, em 81 e em 83. 44 voltas completadas. Mansell, Senna, Patrese, Schumacher, Capelli e Alboreto. O Mansell já completa a essa altura a volta de número 45. Gachot, Brundle, Christian Fittipaldi, Leto, Comasi e Suzuki. São os 12 primeiros. Thierry Boutsen é o 13º e são os únicos que estão na pista. 13 pilotos apenas dos 26 que largaram. 50% dos pilotos já abandonaram o Grande Prêmio de Mônaco. A essa altura, o Mansell e o Senna vão virando na mesma faixa de 1,23, só que a diferença é enorme. 22 segundos, ponto 343. Patrese e Schumacher estão chegando aí para dar uma volta em cima do Christian, que não faz nenhuma dificuldade, não dá nenhum problema para os 2 pilotos. Abriu aqui na Lowe's, veio aqui por fora e deixou com que os 2 passassem. Aí ficou para trás o Christian, que está pela primeira vez correndo aqui, sentindo a dificuldade de correr nessa pista. Uma corrida cansativa em que ele pretende chegar. Foi o grande objetivo do Christian Fittipaldi, chegar ao final do Grande Prêmio de Mônaco. Já aí o objetivo é diferente. Patrese está segurando aí a terceira posição, enquanto a Benetton vem com tudo atrás com o Michael Schumacher. Schumacher que considerou o carro fantástico em condição de corrida. Um equilíbrio bom. O conjunto do carro muito melhor do que a equipe Benetton esperava. E um motor V8 da Ford que se adapta bem ao circuito. Tudo isso faz com que ele ande muito bem e incomode. É um motor que tem torque embaixo. Pois não. É um motor que apresenta um bom rendimento justamente porque tem torque em baixa. Para o Mansell, essa vitória, se confirmada, pode ser histórica. Ele completaria a sua 7ª vitória nessa temporada, a sua 6ª vitória nessa temporada, melhor dizendo, mas ficaria também com 27 vitórias na Fórmula 1, ficaria igual a marca de Jack Stewart e passaria a ser o 3º piloto da história em número de vitórias. Na sua frente ele teria apenas o Senna, que tem 33 vitórias, e o Alan Prost, que tem 44 vitórias. E seria a sua primeira vitória aqui em Mônaco. E o Ayrton Senna completa a volta de número 46, fazendo a sua volta mais rápida dentro do Grande Prêmio de Mônaco. Está andando forte o Senna. Mansell continua na frente, completa a volta de número 47, 1:23.700. O Senna passa agora, 1:24.954, 22 segundos, 928 atrás do Mansell.
Aí vem chegando, passando, completando também a volta, Patrese e Schumacher. Patrese já ficou 9,275 atrás de Ayrton Senna. Quase 10 segundos a vantagem do Ayrton. Vai se constituindo numa condição tranquila, essa de Ayrton Senna no Grande Prêmio de Mônaco. O Patrese tendo que se segurar, tendo que se complicar e se manter aí à frente do Michael Schumacher, dá uma chance para o Ayrton Senna ir embora. E o Ayrton foi. O Schumacher no relógio, no cronômetro, está 671 milésimos atrás do Ricardo Patrese. Essa diferença aí que você vê dentro do túnel do circuito de Mônaco. Depois da Fórmula 1 tem basquete feminino pré-olímpico direto de Vigo, na Espanha, Brasil e China. 30 voltas para o final do Grande Prêmio de Mônaco. Mansell completa agora a volta de número 48. Nós já temos 1 minuto, 1 hora e 6 minutos de prova. Mansell já passou da metade. Vai tranquilo para completar aí as 68 voltas, sem nenhum problema em relação às 2 horas do regulamento. No ano passado, o Ayrton Senna venceu a prova, fazendo as 78 voltas em 1 hora, 53 minutos, 2 segundos, 334 milésimos. Faltando só 7 minutos para se completar as 2 horas na prova do ano passado. Aí Patrese e Schumacher. O Schumacher vai chegando, mas em nenhum momento teve condição da manobra de ultrapassagem. Ele está mais apertando, complicando, tentando tirar a concentração do Ricardo Patrese. E o Ayrton Senna, por sua vez, faz a corrida com boa tranquilidade. 9 segundos, 921 milésimos à frente do Patrese. E um destaque para o Aguri Suzuki, que sofreu um acidente grave esta manhã. Mesmo assim, na raça, ele decidiu participar, recebeu alguns ferimentos leves e faz uma corrida razoável para a 12ª posição. Depois do treino de ontem, o Ayrton disse que o carro andou bem de tanque cheio, não andou tão bem de tanque vazio, o que deu uma preocupação para a equipe McLaren exatamente sobre esse tempo da corrida, da metade para frente da corrida, quando o carro vai ficando mais leve. E que ele, Ayrton, estava guiando, estava pilotando acima do seu limite, porque o carro não estava do jeito que precisava. Como agora ele tem essa boa vantagem, ele passa na volta 49, 11 segundos, 118 à frente do Ricardo Patrese. É uma boa para o Ayrton Senna guiar com tranquilidade. Ele vai pilotando então sem maiores problemas, sem pressão, e vai se mantendo aí nessa posição. O Mansell está 23,387 à frente. Aí está o líder da prova. Se o Senna conseguir terminar em segundo, esse seria o seu melhor resultado nessa temporada, já que até aqui ele conseguiu ficar em terceiro 2 vezes. Nigel Mansell, o líder do Grande Prêmio de Mônaco, o líder do campeonato com 50 pontos. O Patrese tem 24, o Schumacher 17, o Berger e o Senna 8. Fazendo esses 6 pontos da vice-liderança, o Senna pula para 14. Vai se chegando mais em Schumacher, que está aí na perseguição ao Patrese. E agora entrando na rascada e tentando entrar bem juntinho do Patrese. Eles vão para completar a volta. Aí passou pela Nog e vai completando mais uma volta. A volta de número 50. E aí o Patrese sobe em direção à curva do Cassino, com o Schumacher bem atrás dele, bem perto. Essa é a curva do Cassino. O Schumacher vai se aproximando, mas é mais mesmo uma pressão que o Schumacher faz em cima do Ricardo Patrese. A Lois, essa curva de 180 graus, feita em primeira marcha. Aí eles entram no túnel.
rapidamente atingindo a 6ª marcha. Aí a redução, faz a chicane na 2ª marcha, volta a acelerar, a 3ª, a 4ª. Essa curva para a esquerda é a curva do tabaco. E aí vem mais um trecho de baixa velocidade. Depois do conjunto da piscina, a Rascasse, que é uma curva feita também na 2ª marcha. E aí 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, acelerando com tudo, completando a volta. E iniciando mais uma neste grande prêmio de Mônaco de Fórmula 1. Que tem Mansell na frente, Senna em 2º, Patrese em 3º, Schumacher em 4º, Capelli em 5º, Michele Alboreto em 6º. Christian Fittipaldi está na 9ª posição. Despedida de solteiro, a nova novela das 6. Estreia amanhã. Globo e você. Toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92. Oferecimento Chocolates Nestlé, Brahma Chopp, Nike, Fiat e Philco. 51 voltas completadas. Os brasileiros Maurício Gugelmin e Roberto Pupo Moreno abandonaram a prova. Gugelmin com problema no câmbio, Moreno com problema no motor. Moreno que pela primeira vez participou de um grande prêmio com a Andrea Moda. Christian está na 9ª posição. Ayrton Senna em 2º. Mansell na frente, Senna em 2º. Aí a 3ª colocação de Ricardo Patrese, sempre com a incômoda presença de Michael Schumacher. Eles vão para mais uma volta. Vão completar a volta de número 53, que Mansell e Senna já completaram. Patrese passa agora 16 segundos 784 milésimos atrás de Ayrton Senna. Realmente não tem um desempenho compatível com o que era esperado da Williams com o Ricardo Patrese. Se o Mansell vai passeando, o Patrese vai tendo dificuldade, fica atrás do Ayrton mais de 16 segundos e não consegue se livrar da presença do Michael Schumacher. E a essa altura o Senna é quem está virando mais rápido. 1,23, o Mansell está virando em 1,24. Mas a diferença entre os dois ainda é muito grande, 21 segundos. Hoje às 3h30 da tarde, Domingão do Faustão e logo depois os Trapalhões. E logo mais depois da Fórmula 1, basquete. Do pré-olímpico, basquete internacional, as meninas do Brasil brigando por uma vaga na Olimpíada, nunca conquistada. O Brasil briga pela primeira vez para participar de uma Olimpíada do basquetebol feminino. Brasil e China, logo depois da Fórmula 1. Fórmula 1 que tem aí Ayrton Senna na 2ª posição. Aqui o Senna está em 2º, está subindo mais um degrau no pódio. Vai tocando bem a McLaren e o brasileiro. Torcida para o Ayrton aqui, torcida para as meninas do Brasil em Vigo, onde daqui a pouco, depois da Fórmula 1, tem Brasil e China, um jogo difícil. Perdemos para a Tchecoslováquia, ganhamos da Polônia e hoje temos a China. Você vai acompanhar ao vivo com o Luiz Alfredo, que está em Vigo, curtindo aí as emoções da Fórmula 1 e se preparando para o jogo de basquete. Luiz Alfredo. Isso mesmo, Kleber. Aqui na torcida à distância de Vigo, contentes todos os brasileiros com o desempenho de Ayrton Senna e na expectativa de uma parte. Segundo 730 atrás do Gachot. Está muito longe do Bertrand Gachot, o Christian Fittipaldi, fazendo realmente uma corrida para chegar, para completar. E tem 11 segundos 982 de folga em relação a quem está atrás dele, que é o Leto. E aí continuam o italiano Patrese e o alemão Schumacher. Um chegando no outro. O é o Schumacher, que vai tentando se aproximar de Ricardo Patrese. Mas que eu volto a afirmar, em nenhum momento ele ameaçou a posição do Patrese. Ele chega, tenta forçar até um erro do Patrese, por estar sempre tendo que olhar no espelho e ver o que o Schumacher está fazendo a 20 voltas do final.
ele pode até provocar um erro do italiano Riccardo Patrese, mas em hora nenhuma ele tirou a Benetton para tentar a manobra de ultrapassar o Riccardo Patrese. E mais uma vez a Footwork vai se destacando, ela que está em 5º lugar no Mundial de Construtores com 5 pontos. E o Michele Arboreto vai mantendo um confortável 6º lugar à frente do Martin Brundle, que tem uma Benetton à sua disposição. O Michele Arboreto que está disputando o seu grande prêmio de número 159. Ele já ganhou 5 grandes prêmios, está com 35 anos, o pessoal costuma chamá-lo de vovô. O Arboreto, que já tem o cabelo grisalho, faz uma boa temporada com a Footwork, com o motor V10 da Honda, motor que deu um título mundial ao Ayrton Senna. O V10 da Honda leva no Footwork o nome Migen Honda. Migen é a empresa do filho do dono da Honda. Virando melhor o Patrese 1.24.909 e a rodada do Michele Arboreto. Falamos do Michele Arboreto e ele perdeu o controle do Footwork um pouco antes da Lowe. Rodou, voltou, trouxe de volta. Olha ali, ó. Bem no alto do vídeo. Ele estava atrás do Brundle. Foi direto ali para proteção de Patrese e Schumacher, e confirma aí a liderança de Ayrton Senna no Grande Prêmio de Mônaco. O Senna virou a volta número 71 com 1.26.106. O Mansell 1.56.360. E se você prestar atenção, vai ver o Mansell aqui atrás. Aí está o Mansell fazendo a curva à frente do Bertrand Gachot. Ayrton Senna é o líder do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. Vem completar mais uma volta aí, 74. Aí está a volta mais rápida da prova. A diferença, 4.369. Uma troca de pneus, portanto, Mansell precisou parar, demorou e acabou perdendo a primeira posição para Ayrton Senna. Já foi avisado, conforme informou Luiz Fernando Lima, um reflexo imediato. Ele estava virando em 1.25, passa a pisar, vira em 1.23 e tem a grande chance de quebrar a sequência de vitórias da Williams. Você tem aí a distância nesta câmera, como o Mansell vem chegando em Senna. Essa te dá a visão exata da distância de Ayrton para Mansell. No relógio, a distância na volta anterior, 4.369. Agora muito menor, já está chegando o Nigel Mansell, vem voando o Mansell. Saiu de traseira, tocou a roda traseira na zebra e vem pisando fundo na Williams. O tempo, Mansell passa, Senna passa, seguir a primeira vitória na temporada 92. Vem Ayrton, vem Mansell, Ayrton Senna vence! Brasil! Vitória do Brasil em Mônaco! Vibra Ayrton Senna! O motor da McLaren estoura depois do esforço! Ayrton Senna vence o Grande Prêmio de Mônaco! E a vibração do brasileiro tricampeão do mundo! Quinta vitória de Ayrton Senna em Mônaco. Volta a brilhar a estrela do tricampeão. Mais alto no pódio a bandeira brasileira. O Brasil na frente com Ayrton Senna. Ayrton Senna vencedor em Mônaco. A quinta vitória de Senna. A quarta consecutiva. 89, 90, 91, 92. Os dois braços erguidos. A festa de Ayrton Senna. De novo no degrau mais alto do pódio. Toda a vibração de Ayrton Senna. Uma temporada difícil. Uma temporada em que a superioridade da Williams é inegável, incontestável. Em que o próprio Ayrton disse: se nada acontecer, 16 provas para Williams. Aqui em Mônaco, o talento de Ayrton Senna segurou Mansell. E ele vence o Grande Prêmio de Mônaco, a sexta etapa do campeonato. O chefe da equipe McLaren, Ron Dennis, já está em cima da cerca, aqui em cima do alambrado, pronto para pular para a pista. A comemoração aqui parecia a final de campeonato. Alguns mecânicos, alguns engenheiros até com lágrimas nos olhos, emocionados pela surpreendente vitória depois da grande vantagem do que Mansell tinha na prova. Falta agora só esperar que chegue Ayrton Senna, porque vai haver uma invasão da equipe McLaren na pista. Senna em primeiro, Mansell em segundo, Patrese em terceiro. Senna em Mônaco.
a festa do Brasil em Mônaco. Ayrton Senna volta a vencer. Ayrton Senna mais alto no pódio, brilhando novamente a estrela do tricampeão. E aí o cumprimento a todo o pessoal da equipe, a Ron Dennis, o chefão da equipe McLaren. O que ninguém esperava acontece, se quebra a sequência da Williams. Ayrton Senna vence, o Ayrton conquista aqui em Mônaco, no seu 132º Grande Prêmio, a vitória de número 34 na carreira. E cumprimenta o príncipe Ranier, que está fazendo aniversário hoje, faz 69 anos. Ao lado, o príncipe Albert, que é o herdeiro do trono de Mônaco. E Ayrton levanta o troféu. Novamente, Ayrton Senna do Brasil levantando o troféu. Outra vez, o Brasil na frente, o Brasil mais alto no pódio e o hino brasileiro no circo da Fórmula 1. Brasil para Ayrton Senna, o hino da Inglaterra para a equipe McLaren e a imagem extenuada de Nigel Mansell. Também cumprimenta o príncipe Ranier, o príncipe Albert, o Ricardo Patrese, que chegou em terceiro. E olha como o Mansell chega ajudado, apoiado, super cansado, faz agora para o príncipe a imagem de esgotamento total e cumprimenta Ayrton Senna. Um grande piloto, Nigel Mansell, uma grande temporada da Williams, 5 vitórias e o cumprimento a um tricampeão do mundo, a Ayrton Senna, que fez uma corrida do jeito que ele esperava fazer, largou bem, ultrapassou o Ricardo Patrese na largada e conseguiu segurar a posição. Quando o Mansell teve que trocar pneus, Ayrton Senna na frente, a bandeira do Brasil mais alto, a festa da champanhe, de novo com Ayrton Senna. Bem alta a bandeira do Brasil no pódio da Fórmula 1. A festa de Mansell recuperou energia para ir comemorar esportivamente com Ayrton Senna. E agora o banho do champanhe que o Ayrton dá no Nigel Mansell. Absolutamente acabado. O piloto inglês Mansell, cansado. Foi o segundo colocado, Patrese o terceiro e a vitória de Ayrton Senna. Nos boxes, as informações, a festa, o registro de Luiz Fernando Lima. Muitas bandeiras brasileiras por aqui e uma informação a mais. Aparentemente pode ter havido algum problema naquela volta de Nigel Mansell quando ele teve que parar nos boxes, porque um dos pneus dele tinha marcas de parede, como se ele tivesse roçado ou uma mureta ou um guarda-reio numa volta em uma margem que não foi mostrada pela transmissão. Então, essa foi a razão de Nigel Mansell ter parado nos boxes, aparentemente, provocando a troca dos pneus. Aí o abraço dele de um campeão, aparentemente cansado, mas, infelizmente, se interrompendo a série dele de vitórias com o sucesso de Ayrton Senna aqui e uma grande comemoração da McLaren. E você revê o momento em que Ayrton estoura o champanhe, volta a vencer no Campeonato Mundial de Fórmula 1, depois de 5 etapas aqui na temporada 92, a etapa da Austrália do ano passado, Ayrton Senna, o Brasil, novamente mais alto no pódio aqui em Mônaco. Roberto Cabrini. Dá para se dizer que pelo grau de dificuldade, essa foi uma das principais vitórias da carreira do Ayrton Senna. São 34 vitórias, ele com equipamento inferior conseguiu segurar o Mansell, dando um verdadeiro show de pilotagem. Ayrton Senna, 5ª vitória em Mônaco, ao lado de Gran Hill, o piloto que mais venceu no mais charmoso Grande Prêmio, festa do Brasil, a chegada de Ayrton Senna novamente, mão erguida, vitória brasileira. Senna em primeiro, Mansell em segundo, Patrese em terceiro, Christian Fittipaldi em oitavo, no Grande Prêmio de Mônaco. Na sequência tem basquete para você. O Brasil continua em campo aqui na Globo. Brasil e China, pré-olímpico de basquete feminino. Globo e você. Toda hora, tudo a ver.